Brasil e China avançam em acordos comerciais importantes, sem dúvida alguma. Para a gente entender melhor, o economista Otaviano Canuto, ex-diretor executivo e ex-vice-presidente do Banco Mundial, conosco. Doutor Canuto, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer estar aqui contigo de novo. Doutor Canuto, uma aproximação maior economicamente e comercialmente entre o Brasil e a China poderia dispensar a utilização do dólar e substituir pela moeda brasileira e pela moeda chinesa? Sim, concretamente, o Brasil é a maior fonte de comércio para a China na região, né? E é sempre possível, se os dois países assim o querem, trocar, ao invés de liquidar todas as transações utilizando outra moeda, isso pode muito bem ser feito usando as moedas locais, né? É claro que, periodicamente, você tem uma compensação disso, e aquele que tiver saldos maiores vai acumular reservas na moeda do outro. Concretamente, o Brasil tem um saldo comercial positivo com a China. E no que diz respeito ao financiamento, ao dinheiro que vem da China para investimentos, aí é uma dúvida, porque parte do financiamento privado independente da China vem, na verdade, via paraísos fiscais no Caribe e assim por diante. Isso provavelmente não vai entrar nessa conta aí de troca. E a China vem fazendo isso, na verdade, tentando fazer essa substituição com vários outros países, com muitos outros países, até a possibilidade de que individualmente cada um dos países dos BRICS assim o faça. Veja bem, um acordo similar já houve, inclusive, aqui entre os países da América Latina, né, no âmbito da LAD. E qual a vantagem disso, eventualmente? É economizar a necessidade de ter reservas em dólares, já que se você tiver esse tipo de transação que apenas periodicamente você faz a compensação, vê quem está devendo e repassa o recurso, você economiza, no caso da América Latina, no passado, a necessidade dos países terem dólar como reserva. No caso aí, isso faz parte de uma iniciativa que a China está tentando fazer para expandir o uso da sua própria moeda como reserva. Isso vai substituir o dólar nas finanças globais? Não inteiramente. Por quê? Porque parte das reservas externas dos bancos centrais tem que ser em moedas que permitam a esses países interferir no mercado cambial, né? Atuar no mercado cambial. E como a China continua tendo ainda muitas restrições, continua tendo ainda controles de capital muito duros e pesados, os agentes privados não querem fazer reservas na moeda chinesa. Então, isso vai limitar o alcance em que o dólar e o euro serão no futuro substituídos por uma moeda chinesa. E os chineses sabem disso, eles preferem manter os controles de capital, mesmo que ao custo disso limitar o alcance da moeda chinesa, do renminbi, como moeda reserva. Mas vão fazendo isso no que podem, que é naquilo que depende da interação bilateral entre bancos centrais. Aliás, nós tivemos na semana passada a divulgação pelo Fundo Monetário dos números mais recentes possíveis das reservas, das reservas internacionais, e a gente observa justamente isso. O dólar ainda é uma moeda dominante, com 60% mais ou menos das reservas globais, tá certo? Declinando gradualmente, mas declinando em relação a euro, em relação ao dólar australiano, ao dólar canadense, enquanto que as reservas em renminbi, na moeda chinesa, continuam ainda bem parciais, bem pequenas. Mas é parte do processo daquilo que os chineses podem fazer. Bom, que acho aumentar. Que no passado, no passado, quando alguém disse que o dólar ia substituir a libra esterlina, que era a moeda de troca no mundo, não é?
Lá no século XIX, até era a Libra. E deixou de ser a Libra e passou a ser o dólar. Pode deixar de ser o dólar e pode ser outra moeda. Sim, mas como detalhe, Rodolfo, é preciso lembrar, para que a moeda chinesa seja usada, seja aceita por investidores, por agentes privados, e o grosso das operações de câmbio não é de comércio de bens e serviços. Compreendo. O grosso das operações cambiais corresponde a transações financeiras, compras e vendas de ativos. Para que isso ocorra plenamente, só se e quando a China resolver se tornar mais parecida no que diz respeito a balanço de pagamentos, no que diz respeito a controles de capital, em relação aos Estados Unidos. Enquanto isso não ocorrer, o grau de substituição continuará limitado. Perfeito. Doutor Canuto, muito obrigado pela gentileza. Um abraço. Igualmente. Doutor Otaviano Canuto, que é economista e ex-diretor executivo, portanto, veja o seguinte, a substituição do dólar pela moeda chinesa, como ele disse, é muito devagar. Está indo devagarinho. Pode crescer. Acabei de lembrar para ele que quando tinha a Libra, ninguém imaginava que a Libra fosse ser substituída pelo dólar, e foi. Então, essa dinâmica do mercado, está aí a participação de alguém que conhece profundamente o assunto.